Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora no canal, eu sou um professor tradicional da filosofia de Telemann. Esse canal, o Corrente 93, é um espaço onde eu posso trocar uma ideia com os meus alunos e com aquelas pessoas que gostam do meu trabalho. Eu estou fazendo uma série de vídeos, de áudios, sobre um livro que eu estou escrevendo, As Árvores da Eternidade. E desse livro nasceu aí um outro trabalho que está na sua gênese, mas que já está em andamento, que é um ensaio, uma coleção de crônicas chamada Está Tudo no Ovo, as crônicas do culto de Lã. Eu já fiz uma introdução que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse áudio e já escrevi a primeira crônica, que se chama A Magia Ofidiana do Culto de Lã. E esse é um material que está muito rico, muito interessante e vai ser compartilhado com os leitores do jornal Corrente 93. Vamos começar. A abertura da Quiblá é um ritual diário executado pelos irmãos do Colegiado da Luz Hermética antes de suas práticas espirituais e estrutura o procedimento principal do culto de Lã, da Sociedade de Estudos Telêmicos. O culto de Lã é a prática principal da Sociedade de Estudos Telêmicos e todos os seus associados recebem instruções para a execução, levando em consideração as condições e aptidões de cada um. A energia que alimenta o culto de Lã é conhecida como Ofidiana e invoca o poder da serpente de fogo, a Kundalini Shakti. Dois elementos essenciais constituem a Quiblá espiritual de todos os membros do Colegiado da Luz Hermética: a Estela da Revelação e a imagem de Lã pintada por Aleister Crowley, que ele chamou de O Caminho. A Estela da Revelação é colocada um pouco acima da imagem de Lã e o ritual invoca a corrente criativa 93 de Telemann através da Quiblá espiritual. O culto de Lã começou a ganhar proeminência pública a partir das obras de Kenneth Grant, um dos últimos discípulos de Aleister Crowley e, por algum tempo, seu secretário pessoal. Para Grant, Aleister Crowley era um mestre, do quilate de Helena Blavatsky. Após a publicação de O Renascer da Magia e Outside the Cycles of Time, que contém instruções de contato com Lã delineadas por Grant, o culto de Lã começou a atrair a atenção de inúmeros magistas experimentais que se inclinavam às ideias inovadoras e abertura que as trilogias tifonianas expunham. Esses magistas experimentais, em grupo ou solitariamente, começaram a criar seus próprios procedimentos de contato com Lã, compartilhando seus resultados com Grant. Isso possibilitou uma criativa troca de informações e disso resultou a sistematização do culto de Lã através do Manifesto de Lã, publicado na Starfire em 1989. A relevância do culto de Lã consiste no fato de que ele é um portal, o caminho
para estados de consciência que vão além da dualidade do estado de vigília. A prática do culto de lã pretende, portanto, dar acesso aos estados de sonho e sono sem sonho, constituindo uma conexão com a raiz da consciência individualizada, de onde ela emerge da consciência coletiva. Dessa maneira, o culto de lã proporciona ao lamanauta praticante a oportunidade da experiência da consciência expandida além dos sentidos, dando acesso ao nada noumenal, do qual o algo fenomenal é o reflexo ilusório. Kenneth Grant conecta Lã com o abominável platô de Lang nos mitos de H.P. Lovecraft. Em A Busca Onírica da Desconhecida Kadá, Lovecraft diz que Kadá se encontra em uma dimensão onírica alternativa, que Grant atribui à zona de poder terrestre entre a Ásia Central, a China e o Tibete, formando um chakra terrestre, sugerindo que Lã é um título espiritual do Lama do platô de Lang. Em seu Hecate's Fountain, onde Grant traz inúmeros relatos sobre as operações mágicas realizadas na loja Nova Isis, ele diz que 12.000 anos atrás, Lã estabeleceu o culto do dragão trovão, Drukpa, no platô de Lang. Neste livro, Grant coloca ênfase que as fontes tibetanas, mongóis e chinesas deste culto no século XIII são uma mina de ouro de valor inestimável dessa tradição draconiana pré-histórica. Neste mesmo livro, Hecate's Fountain, Grant atribui Kadá a primeira zona de poder na árvore da vida, Keter. Essa é a esfera cabalística do verdadeiro sagrado anjo guardião. Como expliquei em meu livro Corrente 93, a experiência última com o sagrado anjo guardião ocorre acima do abismo, além das torres de Maat. Lã, por outro lado, tem sido considerado um portal para um estado de consciência, um estado onde a consciência está livre da dualidade do estado de vigília, livre das falsas concepções que fazemos sobre nós mesmos. Aleister Crowley, em O Livro das Mentiras, diz que a grande obra é realizada apenas através do silêncio, e, em Ola, ele se refere ao silêncio como o caminho do relâmpago. Este silêncio, no entanto, não se trata de ausência de barulho ou até mesmo movimento. Ao contrário disso, silêncio é a vibração, expanda, através da qual a manifestação ocorre, a fonte ou nômeno por trás do fenômeno. Na imagem do ovo, como veremos abaixo, Lã tipifica este silêncio. Ao embarcar no ovo culto de Lã, o lamanauta invoca o Deus oculto, a fagulha ultimal do sagrado anjo guardião. Essa iniciação ou jornada interior é exterior, quer dizer, está fora do estado de vigília e, portanto, é extraterrestre. É interessante notar que este trabalho de Lovecraft, A Busca Onírica da Desconhecida Kadá, publicado em 1919, seja contemporâneo ao retrato que Crowley fez de Lã, O Caminho, apresentado ao público em fevereiro de 1919 em sua exposição Almas Mortas. Existem muitas sincronias entre o trabalho de Crowley e Lovecraft. Como expus em minha obra Gnose Tifoniana, uma pericorese interessante parece ter ocorrido no ano de 1907 nas vidas de Aleister Crowley e H.P. Lovecraft. Este foi o ano em que Crowley, investido da autoridade de Messias do Novo Aeon como VVVVV,
recebeu alguns escritos que se tornaram seminais no desenvolvimento da doutrina de Telemann, conhecidos como os livros sagrados. Estes incluem Liber Vel Lapidis Azulis, Liber 7, Liber Codice Serpente, Liber 65 e outros escritos entre 30 de outubro e 1º de novembro. Naquele mesmo ano, entre 5 e 14 de dezembro, ele recebeu Liber Arcanorum e Liber Carcerorum, que é o Liber 231. Naquela época, H.P. Lovecraft aparentemente não possuía qualquer conhecimento das investidas espirituais de Crowley, tinha apenas 17 anos de idade e morava em Angel Street, Providence, Rhode Island, sonhando com as estrelas. Em 1926, o ano em que Frater Rachad recebeu a palavra do Aeon, H.P. Lovecraft descreveu um ritual orgiástico que acontecia no mesmo dia em que Crowley recebeu os livros sagrados. A história em que Lovecraft descreveu este ritual ficou conhecida como o chamado de Cthulhu. Mas qual a relevância dessa pericorese? Lovecraft descreve um ritual dedicado a um alto sacerdote dos poderosos antigos no culto de Cthulhu e a descoberta de uma estatueta mágica pelas autoridades de Nova Orleans. Estes eventos supostamente aconteceram em 1907, no mesmo dia em que Crowley recebia os livros sagrados. É interessante notar que no Liber Vel Lapidis Lazuli, Crowley cita a palavra Cthulhu pela primeira vez. Ele afirmava não saber o que significa essa palavra ou de onde ela vem. Como o nome do deus alienígena de Lovecraft pode ser pronunciado Cthulhu. Parece mais do que coincidência. Mas essa é só a ponta do iceberg. No Liber Codice Serpente existem inúmeras referências ao abismo da grande profundeza, tentáculos de demônio, tifon, etc. Imagens que descrevem Cthulhu e seu culto perfeitamente. No Liber Vel Lapidis Lazuli, Crowley se refere a várias imagens utilizadas por Lovecraft em suas histórias, especialmente em O Chamado de Cthulhu. Na instrução de Crowley encontramos a descrição do deus enterrado que é desperto através de uma pedra em um caixão dentro de um sepulcro protegido por misteriosas palavras descritas no antigo livro, incluindo Cthulhu. E no capítulo 7, verso 4, encontramos: mas a triste estátua é puro mármore preto, o que ressoa com a pedra negra da qual a estátua de Cthulhu é feita. Já no Liber Codice Serpente, nós encontramos a expansão desse tema, começando pelo terremoto, se estendendo ao abismo da grande profundeza, a estrela da morte, o matador das profundezas e a figura fulminante do mal, uma criatura pútrida com tentáculos. Essa criatura é um mensageiro dos deuses e Cthulhu. De fato, não é apenas um deus, mas um sacerdote dos poderosos antigos que retornarão quando as estrelas estiverem alinhadas. Um olhar atento à máxima do Alvel Legis, todo homem e toda mulher é uma estrela, pode ser uma decodificação da frase de Lovecraft, quando as estrelas estiverem alinhadas. Isso poderia implicar que, quando os seguidores de Telemann, as estrelas, formem poderosos ou numerosos o suficiente, os poderosos antigos retornarão. Este era certamente o objetivo de Crowley, de acordo com o entendimento de Kenneth Grant.
E por essas passagens citadas dos livros sagrados, Crowley acreditava que Liber Vel Lapis Lazuli e Liber Codicinte Serpente não eram obras dele, mas escritos e inspirados ditados por seu sagrado anjo guardião, uma antiga deidade sumeriana conhecida como Aivas, após ele ter experienciado o Samadhi no curso dos rituais que executou com seu amigo magista George Cecil Jones, na Inglaterra. Até mesmo a indecifrável linguagem Olalam Imal Tutulu pode estar associada aos enigmáticos hieróglifos da estatueta de Cthulhu e aos gritos em êxtase dos adoradores nos pântanos de Louisiana. Ambos, Crowley e Lovecraft, estavam lidando com os poderosos antigos nessa estranha pericorese? Essa foi uma citação do livro Gnose Tifoniana, volume 2, que eu ainda não terminei. Até o período em que Crowley pintou O Caminho, ele não havia tido nenhuma inclinação artística ou mesmo estudado arte. O impulso criativo lhe acendeu o ímpeto pela pintura no curso da Operação Amalantrá, quando a imagem ou símbolo do ovo reapareceu. Ele definia seu trabalho artístico como impressionismo subconsciente, e chegou a dizer que sua arte seria melhor apreciada de olhos fechados. Ele também declarou ao ocultista e jornalista do The International, William Seabrook, que um espírito familiar o visitou e lhe instruiu a pintar. Esse espírito familiar não era outro senão Aivas, a entidade prater-humana que lhe ditou o livro da lei. Crowley confessou ao jornalista que Aivas tem algo importante a comunicar através das pinturas. Crowley foi inundado por uma onda de lampejos criativos nesse período de sua vida, e a imagem de lã parece ser o suprassumo de todas as experiências que ele viveu naquela época. Em uma entrada no seu diário mágico de 18 de maio de 1945, ele diz: Alcique me ajudou muito e eu dei a ele o lama. Alcique é Kenneth Grant, e lama é um título tibetano para gurus e mestres espirituais. Crowley se referiu a Lã também como seu guru. As pouquíssimas informações fornecidas por Crowley sobre Lã, e para ele a imagem já dizia tudo, nos deixa a oportunidade para aprendermos através da experiência direta, e isso é formidável. Uma vez que Lã é o portal para o nômeno que subjaz o fenômeno, cada lamanauta deve aprender a utilizar a imagem de Lã ou realizar seu culto de forma pessoal e íntima. Na Sociedade de Estudos Telêmicos, através da loja Lama Alil, o culto de Lã tem sido transmitido dessa maneira. Cada lamanauta é encorajado a executar o culto de Lã em acordo à sua natureza e constituição individual. Por conta disso, a loja Lama Alil desenvolveu inúmeras abordagens práticas e esse é o tema das crônicas do culto de Lã. Qual é o objetivo do culto de Lã? Um retorno à fonte. Através do culto de Lã, é possível levar ou ampliar a consciência em níveis profundos, a realidade extraterrestre e pandimensional de cada um. Muitos símbolos reproduzem o significado de uma experiência dessa natureza. O relâmpago é um deles, pois representa o despertar súbito da realidade que ilumina a paisagem, o estado de vigília, envolta nas trevas da ignorância espiritual. Um relâmpago pode acontecer a qualquer momento quando as condições são adequadas, da mesma maneira que a iluminação espiritual. A associação que Crowley fez da imagem de Lã com a voz do silêncio, a vibração expanda
que subjaz à recorrência do fenômeno subjetivo existencial, faz dele um glifo dessa vibração, o bebê no ovo ou deus do silêncio, Harpócrates. Na teogonia telêmica, este é Hor-Parkrati, o deus oculto ou sagrado anjo guardião que Crowley associa a Sete. Hor-Parkrati é, portanto, a cópula, união eterna com essa realidade, a consciência desprovida de limitações, o contínuo. Trata-se de uma conexão pessoal, íntima, e é por isso que cada lamanauta é encorajado a estabelecer o seu método pessoal acerca do culto de Lã. O símbolo do ovo reemergiu na Operação Amalantrá, através das visões da Mulher Escarlate de Crowley, Rhode Minor. Amalantrá é o nome da entidade prater-humana que se manifestou proferindo oráculos através de Zoroastrita, nome mágico dado a Rhode Minor pela própria entidade. O veículo de gnose para os rituais que compunham a Operação Amalantrá foram sexo, bebidas alcoólicas, haxixe e ópio. A falta de preparo de Zoroastrita e outras videntes que participaram da Operação Amalantrá comprometeram algumas das visões. O símbolo do ovo apareceu em uma das primeiras visões de Zoroastrita. Em uma visão de 12 de fevereiro de 1918, Amalantrá disse: "O ovo é o trabalho que tem de ser feito, a grande obra. Fazendo o trabalho, nós teremos a chave." Toda a Operação Amalantrá é regada de visões surreais que devem ser interpretadas fora dos círculos do tempo e, por conta disso, inúmeras interpretações delas têm sido inconclusivas. Em 27 de abril, o ovo apareceu pela última vez. Ao ser indagado por Crowley como o ovo deveria ser aberto, Amalantrá responde: "No plano da linguagem, significa que você deverá seguir por este caminho." O símbolo do ovo aparece inúmeras vezes no curso da Operação Amalantrá e é um glifo que contém o potencial de tudo o que virá à manifestação. Em uma das visões de 27 de abril de 1918, Geburah aparece como a espada ou relâmpago que fende o ovo, liberando seu potencial. Nesta mesma visão, uma referência é feita à flor de lótus na água e à criança. Uma vez que o pano de fundo para as operações de Crowley era a cultura greco-egípcia da magia, isso pode sugerir Harpócrates, descrito muitas vezes como uma criança sobre uma flor de lótus. Outra referência interessante nessa visão são as letras hebraicas Gimel e Lamed, que aparecem como primavera, fonte. Na imagem de lã pintada por Crowley, é possível ver uma substância que escorre do topo da sua cabeça ovo, como o orvalho da fonte no Sahasrara Chakra secretado quando a serpente de fogo despertou completamente pela Sushumna Nadi. A Operação Amalantrá, que culminou na imagem de lã, o caminho, pintada por Crowley, teve muitas conexões taoístas. Em uma das visões, Zoroastrita pergunta a Amalantrá quem ele era e a resposta foi: parte do Tao. Um dos trabalhos que nasceram nessa operação mágica, que durou muitos meses, foi a tradução que Crowley fez do Tao Te Ching, durante seu retiro na ilha Isopos, no verão de 1918. Durante esse retiro espiritual, Crowley esteve na companhia de Amalantrá que, segundo o próprio Crowley, lhe ajudou a elucidar muitas passagens do Tao Te Ching. Citação de Crowley:
Durante o meu grande retiro mágico na ilha Esopus, no rio Hudson, me dediquei a esse trabalho, mas eu descobri imediatamente que eu era totalmente incompetente. Portanto, apelei a um adepto chamado Amalantrar, com quem naquele momento eu estava em comunhão quase diária. Crowley esteve em comunicação com Amalantrar por quase 9 meses. Na ocasião desse retiro, Crowley assumiu a persona mágica de Coruscant, uma herança de sua viagem à China entre 1905 e 1906. Essa viagem afetou profundamente Crowley, que confessou: durante minhas andanças solitárias entre as ruínas montanhosas de Yunnan, a atmosfera espiritual da China penetrou minha consciência. Graças à ausência de quaisquer impertinências intelectuais do órgão de conhecimento. Para os atentos, essa confissão de Crowley diz muita coisa, principalmente as últimas palavras, que indicam que ele se encontrava em um nível de consciência além dos sentidos, o estado de vigília. Liber Aleph, um extenso comentário acerca de O Livro da Lei, que Crowley escreveu na forma de uma carta a seu filho mágico, Frater Rashad, logo após a conclusão da Operação Amalantrar em 1919, contém dezenas de referências taoístas e estudá-lo sem levar essas referências em consideração é uma perda de tempo, pois elas elucidam a fórmula mágica da OTO que é tratada no texto em muitas passagens distintas, como demonstrei em Rituais, Documentos e a Magia Sexual da OTO. O símbolo do ovo na forma da cabeça de lã pode ser considerado o próprio símbolo da Operação Amalantrar, e é interessante notar que este tipo de desenho feito por Crowley não é desconhecido na iconografia asiática chinesa. Shou Xing, o deus chinês da longevidade, é muitas vezes desenhado como um homem velho de cabeça oval fálica e de face escarquilhada, barbas longas e robe amarelo. De acordo com as descrições mitológicas de Shaoxing, antes de ser elevado a status de Deus, ele foi um grande adepto taoísta que nasceu com o crânio alargado e acredita-se que ele conquistou a imortalidade. Seu culto tem sido considerado bem mais antigo e remoto do que os hinos modernos que o exaltam em louvores. O nome Shouxing significa estrela de vida longa e ele é conectado a Canopus, a estrela mais brilhante da constelação de Carina e a segunda estrela mais brilhante no céu. Por isso ela foi chamada de estrela guia. A astrologia chinesa diz que Canopus governa o tempo de vida dos mortais. Embora Shouxing seja popular, muito pouco é dito sobre seu crânio alongado. A tradição suspeita que é efeito de anos acumulando Qi na região da cabeça para produzir o feto imortal. Crowley conhecia a iconografia popular chinesa e as práticas de alquimia taoísta, as quais ele menciona em Liber Aleph e em seu comentário de A Voz do Silêncio. Supostamente, no curso da Operação Amalantrar, ele acessou memórias ancestrais chinesas que parecem ter lhe influenciado profundamente. Infelizmente, as anotações de Crowley desse período estão perdidas. Muito provavelmente elas foram destruídas por Frater Rashad após a contenda com Crowley, mas não se sabe ao certo. A visão do feto que se transforma em ovo, a criança e a flor de lótus, a escada alada para o céu, o retorno ao útero para o renascimento, a cama de flores, as abelhas e o mel. Todas essas imagens que aparecem nas visões da Operação Amalantrar evocam símbolos taoístas alquímicos. E se o ovo representa
Como Crowley suspeitava algum novo conhecimento, então o acesso a ele segundo as instruções de Amalantrat é seguir o caminho. Este é o nome que Crowley deu à imagem ovoide de lã. As crônicas do culto de Lã são textos que tratam da interação com Lã, primeiro como um portal de acesso à fonte primordial que subjaz a manifestação fenomênica, depois como o Gregório da corrente criativa 93. Estes ensaios tratam de filosofia de Vaita, misticismo tântrico, disciplina yogi e magia cerimonial. Muito bom, chegamos ao fim desse áudio. Eu vou dividindo com vocês aqui, que acompanham nesse canal, mais alguns escritos, mais algumas crônicas do culto de Lã. Muito obrigado pela sua audiência. Amor é a lei, amor sob vontade.